Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. É um prazer estar aqui, é uma honra para mim. Eu te amo, eu oro por você e assim, podem contar com a gente sempre, porque é um prazer poder ajudar se nós pudermos. Nós estamos nesta fé, no propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2019? Você não tem que levar. Você tem que buscar Deus, você tem que se voltar para Ele. E hoje eu vou estar na Rua Taquari, 995 da Moca, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. Maravilhoso, em todos os nossos templos. E o que você tem que fazer? Tomar uma decisão, porque a vida é feita de decisões. Do mesmo jeito que você sai, como você entra. Não é porque nós vamos entrar daqui a pouco em 2019 que alguma coisa vai ser diferente. O ano é novo, mas tudo pode ser velho. É buscando a Deus, o Deus do impossível, o Deus que dá saída, o Deus que solucionou aquela situação impossível em que Josafá estava vivendo. Nós precisamos fazer o que Josafá fez. Quando ele recebeu a notícia que aqueles 3 reis com seus exércitos estavam marchando contra ele, inicialmente ele ficou alarmado. Mas aí, imediatamente, ele decidiu buscar o Senhor, clamar o Senhor, levantou um jejum e convocou todos. E começou a orar. Ele não correu para resolver nenhuma outra questão. Olha, vamos mobilizar isso e o exército e aquilo. Não, 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 não. Ele foi orar. Queridos, as pessoas tratam a oração como uma coisa pequena. E aqui, e em tantos outros lugares, nós vemos que é a saída para tudo. Porque o que você não pode fazer, Deus pode. O que você não tem a menor possibilidade nem de enfrentar aquilo. Você está fadado a ser derrotado quando você ora. Inexplicavelmente as coisas são mudadas e revertidas. Às vezes você não sabe nem como explicar aquilo. Se as pessoas te perguntam, você não sabe nem como explicar. Olha, eu não sei. Eu sei que o Senhor fez. Ah, mas peraí, você, igual lá todos os questionamentos em cima da cura do cego. Não, mas você era cego ou não era cego? Olha, eu era cego. Eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. E eu não sei te dizer como é que isso aconteceu, mas eu sempre fui cego, mas agora eu estou vendo. Então, o inexplicável, o impossível acontece. De repente, você está numa situação, num beco sem saída, num fundo de poço que você não consegue nem ver a luz, a saída, um meio para sair daquilo. E você, quando você olha, você diz, bom, está tudo solucionado? Como? Como? Deus. Buscou a Deus. Então, eu quando falo de buscar Deus, eu não prego religião, e, sabe, eu falo de uma fé num ser muito grande, soberano. E quando você reconhece esse ser e coloca a sua vida nas mãos dele, à disposição dele, você vê, assim, as coisas vão sendo clareadas, você vai vendo saída, solução. Ele te guarda, ele te livra, ele protege, ele socorre, ele abre porta onde não tem. Ele muda situações que você olha e diz, não tem como, é Deus, Deus fez isso.
Ele te capacita. Ele te dá poder. Ele faz coisas que ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer. Ele faz. Talvez o que você buscou ajuda em tantos lugares, bateu em tantas portas, ninguém pôde fazer. Deus pode. Você não conseguiu, você conseguiu talvez algumas melhoras, mas não saída, não solução de verdade. O Senhor é a solução. Eu posso falar por mim, queridos. Porque, como eu fui criada num lar muito bagunçado, e assim, muitas contendas, muitas brigas, e por um tempo, uma situação financeira tão boa que meu pai tinha fazendas, ele era piloto, então é piloto, e ele tinha o próprio avião. Então eu fui menininha, por muitos anos, para a fazenda de avião. Meu pai tinha o seu próprio avião, ele era o piloto, e a gente ia. Então, era uma vida. E chegava, ele tinha a pista de pouso na fazenda. E eu lembro daquela imagem, das vezes o gado, ou meu pai também tinha muitas ovelhas, e ele, quando ia pousar, ele às vezes tirava aquele rasante, assim, ele ia, sabe, ele fazia umas coisas, eu tenho memória. E a gente eu passava as férias na fazenda, aquela coisa. E de repente, deu um tempo de chegar numa posição assim, de morar numa casinha muito simplesinha, e de ir, às vezes, para a escola arrastando um chinelo, que era uma sandália rasgada, que tinha arrebentado, e só sobrou a parte da frente. Então, às vezes, quando eu lembro, com 11 anos, quebrou eu fui ficando muito doente, anêmica, e aí eu tive problema nos dentes, e o dente da frente como que esfarelou. Aquilo era falta, sabe, estava tudo tão errado. E os dentes muito fracos, e aquele dente esfarelou. E não tinha dinheiro para arrumar. Então, imagina uma menina com 10, 11 anos, indo para a escola, sem o dente da frente. Naquele desespero, eu decidi que eu ia arrumar um emprego. Então, eu consegui um emprego numa padaria de domingo, que eu ganhava o dia. E, durante a semana, depois da escola, eu batia de porta em porta, vendendo, com a revistinha da Avon, na época existia Christian Grey, vendendo. E eu vendia, porque eu falava, eu quero algo diferente. Então, em função de tantas situações, muitas brigas, muitas situações, eu fui me tornando uma pessoa descontrolada. E eu, apesar de lutar para ajudar minha mãe e lutar para ser uma boa filha, eu tinha uma angústia lá dentro, uma tristeza, que às vezes a minha mãe chegava e perguntava para mim, o que é que você está nessa tristeza, nessa coisa? Eu nem sabia explicar. Eu nem sabia. A primeira vez que eu estava num estado tão grave, que eu estava com 9 anos, a minha mãe me levou numa consulta médica, porque eu perdi a alegria, eu não ria, eu não falava. E aí, foi a primeira vez que eles não usavam depressão infantil, mas passou um comprimidinho, tipo um calmante. Aos 14, eu estava mal. E assim por diante. Aos 16, já estava se falando até de uma internação.
Porque eu via vultos, eu via vozes, eu tinha uma tristeza e eu pensava em morte, eu arquitetava a morte, a minha própria morte. Eu tinha uma ira, um desequilíbrio, uma raiva interna, uma revolta muito grande. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria. E ainda aquilo piorou depois que eu me casei muito cedo, sofri um aborto. E depois que eu voltei dessa cirurgia, que eu cheguei a ter esse aborto, eu passei por uma cirurgia e sofri esse aborto. Eu fiquei pior. Aí, dali eu fiquei pior. Foi quando começou eu fui piorando tanto que o psiquiatra disse, vamos ter que interná-la. Porque eu via, era uma possessão. Eu tinha pesadelos. Eu tinha uma angústia, eu chorava, eu tinha vontade de quebrar as coisas, havia uma ira dentro de mim, uma revolta interna. Então, e eu entendo por que eu passei por tantas situações, e eu só estou contando a ponta, porque eu vivi muitas outras, para entender as pessoas. Porque muitas vezes eu recebi pessoas que estavam tendo pesadelos, vendo vultos, ouvindo vozes, e as pessoas falavam da família, eu acho que é mentira, isso não existe não. E eu que tinha passado por isso, sabia, isso não é mentira não, a pessoa está vivendo isso mesmo. Pessoas que eram mal compreendidas, ninguém compreendia a pessoa, ninguém conseguia aceitar, achava que ela estava fazendo graça e que estava tentando chamar atenção, e na verdade ela estava vivendo um caos espiritual, um desespero nas suas emoções, estava enferma emocionalmente, espiritualmente. Então, eu sei o que é não saber o que fazer. De chegar num ponto e achar que a única saída é a morte. Ontem eu ainda contei o caso de um rapaz, uma pessoa que foi bem conhecido, inclusive nas mídias, e que eu falei com ele, eu o presenteei com Bíblia, presenteei com os meus livros, evangelizei. Era um homem bonito, bem-sucedido, mas tão infeliz. Drogado. Vivia drogado. Muitas vezes aqueles programas que ele fazia, quadros em programas, era à base de cocaína. Então, assim, drogado. E oprimido. E ele estava sempre aberto para me ouvir, ele gostava, ele dizia que eu levava paz para ele, mas ele não estava aberto a abrir mão do estilo de vida dele. Ele estava morrendo aos poucos, mas não queria mudar o estilo de vida. É impressionante isso, né? A pessoa está morrendo, está à base de drogas, e não dormia se não fosse com Rivotril e mais não sei o quê, não sei o quê. Até que chegou num ponto em que ele se atirou da janela do apartamento, se suicidou. Então, assim, quando eu tive a notícia foi tão ruim, porque ele sabia, ele ouviu sobre Cristo. Ele teve acesso à verdade. Mas pesou mais o estilo de vida. Ele não queria mudar o estilo de vida dele. Sabe quando a pessoa não quer abrir mão daquela vida que ela leva, que ela está gemendo, ela só consegue manter aquela vida à base de drogas, ela não está suportando mais a angústia, o desespero, mas ela não quer abrir mão. Ela está gemendo, mas ela não quer se abrir
para um novo estilo de vida em Cristo. Ela não quer abrir mão daquele estilo de vida mundano para abraçar um estilo de vida em Cristo. Mesmo gemendo, sofrendo, à base de drogas. Mas não é só esse caso, não. Muitas vezes eu encontrei casos de pessoas vivendo assim. Gente de ligar. Uma vez eu recebi a ligação de uma mãe, uma mulher bem importante, mãe de um homem muito importante, e ela disse para mim: Cléo, por favor, ora pelo meu filho, que ele está em tal lugar, estava num outro país, e ele está com uma crise de pânico lá. E minha nora está desesperada, porque ele está falando de se atirar até da janela do quarto do hotel. Por favor. Ali não era falta de dinheiro, de fama, de poder. É a falta de Deus. Mas aquele pessoal conhecia a verdade. Aquele rapaz tinha sido criado dentro de uma igreja. Mas ele preferiu o mundo do pecado, o status, e dinheiro, e drogas. E não queria ter uma vida com Cristo. E olha só, não queria Cristo. Mas estava lá gemendo, tendo crises e crises de pânico, de ansiedade, de desespero. Nós precisamos buscar a Deus. A única saída para um coração ferido, para uma alma aflita, é a presença de Deus. Eu quero convidar você a não terminar esse ano do mesmo jeito. A se render ao chamado do Senhor. A dar ouvidos a Ele. A se curvar diante dEle. Nós precisamos do Senhor. De buscá-lo de todo o nosso coração. E eu quero convidar você a parar o que você está fazendo e dar lugar ao Senhor. A Bíblia diz assim, ó, eu amo 2 Crônicas 20. Josafá também se encontrou numa situação sem saída, cada um com as suas questões. E essa foi a oração dele. No 2 Crônicas 20, 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Senhor, eu não tenho força para enfrentar. Eu não consigo vencer esse problema, eu não consigo vencer essa situação, eu não consigo vencer essa angústia. Eu não consigo sozinho superar isso aqui. Não sabemos o que fazer, Senhor. Eu não sei o que fazer. Talvez você está nessa situação de dizer, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, se você se volta para Deus, se você olha para Deus, se você abre o seu coração para Ele e coloca a sua vida nas mãos dEle, Ele vai te guardar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te proteger, Ele vai te dar livramentos impossíveis. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Você pode estar cercada de guarda-costas. Quem guarda é Deus. A verdade é que quem guarda é Deus. Porque se alguém quiser realmente fazer mal a você, ou alguém da sua família, você sabe o que faz. Você sabe disso. Então quem guarda é Deus. Quem nos guarda de doenças, quem nos guarda do mal. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não for o construtor, em vão trabalham aqueles que estavam ali na construção, trabalharam em vão. Às vezes você trabalha, e de repente você, se não tiver a bênção de Deus, você chega num ponto de ver que tudo foi em vão. Tudo foi em vão. Quantas vezes eu encontrei pessoas que disseram isso para mim, eu me matei. E no final eu vi que tudo foi em vão.
tudo foi em vão, porque por fim não permaneceu nada, nada ficou. 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Todos. Quando Josafá convocou o povo naquele momento tão difícil, num momento tão difícil, ele não correu para lá nenhum, ele correu para Deus. Ele não foi se preparar para a guerra, ele foi orar. Levantou um jejum e convocou todo o povo. E fez essa oração. Eu só dependo do Senhor. Os meus olhos se voltam para o Senhor. E todo mundo foi para lá, até as criancinhas, até os de colo. Até os bebês estavam lá com seus pais. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. A palavra é a mesma para você. Busque o Senhor e é isso que você vai ouvir. Você não tem que temer, está aqui, ó. Não tem que temer, escuta, ó, não tenha medo, nem fique desanimado por causa dessa situação. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Coloque isso nas mãos de Deus. Pega a sua vida e coloca nas mãos de Deus. Pega esses problemas e coloca nas mãos de Deus. Coloca a sua família, esse filho que tem te feito chorar, esse cônjuge que tem te causado tantos transtornos, esse problema financeiro, esse problema de saúde, esse problema emocional. Eu não sei o que você vive, que você não tem condição nenhuma de vencer sem Deus. Ouça a palavra do Senhor. Se volta para Ele. Se coloca à disposição dEle. Coloca a sua vida e tudo isso nas mãos dEle. E você não precisa ter medo, não precisa desanimar, não precisa se desesperar. Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Ele vai te dar vitória. É só você colocar nas mãos dEle. Coloca nas mãos de Deus. Coloca. Pega a sua vida, pega tudo que você está vivendo e coloca nas mãos de Deus. Diga para Deus abertamente: Senhor, eu não dou conta. Eu preciso da sua ajuda para vencer esse problema. Eu preciso para vencer esse estilo de vida que está me matando. Para ter a minha mente renovada. Para vencer esses problemas que eu não consigo ver uma luz. Parece que está tudo escuro. Deus está buscando por você. Tem saída. Eu muitas vezes achei que não tinha saída para mim. E no Senhor eu encontrei saída para tudo. E muitas vezes eu encontrei pessoas que disseram isso para mim: não tem saída. E eu pude dizer: tem. Dependa do Senhor. Se curva diante dEle. E você vai ver que tem. Eu gosto de dizer para as pessoas: tem saída, tem jeito. Tem. Jesus Cristo. Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai suprir as suas carências. Ele vai te revestir de uma força, porque muitas vezes eu ouvi gente dizer assim: eu não tenho mais forças. E eu pude dizer: Deus vai te revestir de força e você vai caminhar muito bem. E você vai ver, tudo vai ser solucionado, vai ser definido. As coisas vão mudar. Se volta para o Senhor. Dê ouvidos à voz do Senhor. Porque eu sei que Ele está buscando por você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. E eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito, passa do teu sangue sobre ela. Queima do alto da cabeça a planta dos pés. Liberta. Eu quero repreender essa angústia, esse desespero, essa cegueira, esse peso.
essa opressão, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Que ela seja liberta, revestida de força, receba paz, receba alegria. Que ela seja renovada agora, fortalecida de tal maneira, meu Deus, que ela possa se levantar e dar passos de fé. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu peço mudanças, eu peço definições, eu peço paz nesse lar, eu peço visão para essa pessoa, eu peço que a tua presença inunde esse coração, esse lar, e que ela veja o que ela não estava vendo, e que ela receba a força e o poder, meu Deus, para se levantar e sair disso tudo, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância para esses fiéis. Eu peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. E essa é uma boa terra, e essa atitude de fé tem mudado situações, e são muitas, meu Deus, as situações transformadas, os testemunhos. Onde esse programa estiver chegando, o som da minha voz, que lares, famílias estejam sendo muito abençoadas, que essa pessoa esteja sendo revestida, é o que eu peço agora, de força agora, de poder, para se levantar e dar passos de fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico, onde terei o prazer de estar às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, em todos os nossos templos, e o clamor do propósito da mudança. Levante-se, pegue a sua família, traga um convidado, venha, vamos buscar a Deus. Deus está buscando por você e você sabe disso. Termina esse ano diferente. Você vai ver. Se você se abre para o Senhor, você vai terminar de uma outra maneira e vai entrar no ano novo, de uma outra forma, para viver coisas completamente diferentes do que você vem vivendo. Conte conosco. Nós estamos aqui para te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.